Está começando mais uma edição do Além da Notícia. Aqui, a gente vai além dos fatos para entender o que está realmente acontecendo. Porque a notícia chega rápido, mas compreender os interesses, os bastidores e as consequências de cada acontecimento exige um olhar mais atento. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora convido você para uma análise sem filtros que traz contexto e senso crítico. Assuntos vistos por um ângulo que nem sempre aparece nas manchetes. Seja bem-vindo. O Além da Notícia está no ar. A Copa do Mundo de 2026 mal começou e já corre o risco de entrar para a história não apenas pelo futebol. Talvez seja lembrada como a Copa mais politizada, e não no bom sentido, mais comercializada e mais contraditória já organizada pela FIFA. Isso deveria preocupar qualquer apaixonado por esporte. Durante décadas, a FIFA vendeu a ideia de que o futebol era uma linguagem universal, capaz de unir povos, culturas e nações. A entidade sempre exigiu neutralidade política de jogadores, seleções e federações. Camisas com mensagens por baixo dos uniformes, nem pensar. Faixas 100% Jesus, proibidas. Essa neutralidade, entretanto, parece não ter o mesmo efeito quando se trata da própria direção da FIFA. O presidente da entidade, Gianni Infantino, construiu uma relação de proximidade quase constrangedora com Donald Trump. Não se trata de reuniões protocolares ou de uma relação institucional. As aparições públicas, homenagens e gestos de admiração levantam uma pergunta inevitável. A FIFA ainda é uma entidade esportiva ou passou a ser um ator político global? O problema fica evidente ainda mais quando observamos a situação dos torcedores. Uma Copa do Mundo deveria ser uma celebração dos povos, mas torcedores de alguns países simplesmente não conseguem entrar nos Estados Unidos. Outros enfrentam restrições severas de visto. Há relato de medo de abordagens migratórias e até receio de detenções próximas aos estádios. Que tipo de Copa do Mundo é essa em que algumas seleções podem disputar o torneio, mas seus próprios torcedores são impedidos de acompanhar os jogos? E não para por aí. A FIFA transformou a Copa em um produto de luxo. Os ingressos atingiram preços absurdos. Há registros de entradas anunciadas por quase $700 mil no caso da final. Estamos falando de algo próximo de 4 milhões de reais. A Copa, que nasceu nas arquibancadas populares, está se tornando um espetáculo para milionários. Também chama a atenção a ampliação do torneio para 48 seleções. Oficialmente, a justificativa é democratizar o futebol. Na prática, muitos especialistas enxergam outra lógica: aumentar receitas, vender mais ingressos, negociar mais contratos de televisão e fortalecer alianças políticas dentro da própria estrutura da FIFA. E existe ainda a questão ambiental. A entidade fala em sustentabilidade enquanto organiza um torneio espalhado por 3 países, com milhares de quilômetros entre cidade e sede, e uma previsão de emissão de carbono recorde. A conta simplesmente não fecha. Isso sem falar no caso de Omar Artan, prestes a se tornar o primeiro árbitro da Somália a atuar em uma Copa do Mundo. Omar é considerado um dos principais árbitros da África e foi eleito o melhor na categoria masculina do continente em 2025. Acabou barrado no aeroporto de Miami pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, sem razões claras. A FIFA o retirou do torneio logo em seguida. Mas talvez o caso mais simbólico seja o do Irã. Um país classificado dentro de campo, mas que enfrentou dificuldades para obter vistos para integrantes da delegação. Houve até tentativas políticas de questionar sua presença na competição. Quando conflitos geopolíticos começam a interferir em quem joga, quem entra e quem assiste, o futebol fica em segundo plano. A Copa de 26 promete ser grandiosa, mas com assentos reservados aos eleitos da FIFA e do governo dos Estados Unidos, inclusive a contradição. O ex-prefeito Álvaro Dias voltou a afirmar que não deixou um rombo na prefeitura próximo de R$1 bilhão e que entregou a administração em situação financeira confortável. Segundo ele, havia passivos, sim, mas o dinheiro em caixa seria superior às dívidas existentes. O problema não é apenas a divergência entre a versão de Álvaro e a versão da atual gestão. O problema é que quem contradiz o ex-prefeito não é apenas o atual prefeito Paulinho Freire. Quem contradiz Álvaro é um documento oficial da própria transição de governo. Um relatório técnico encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado apontou quase R$863 milhões em restos a pagar, além de dezenas de obras paralisadas ou inacabadas. E esse documento não foi produzido por adversários políticos. Foi coordenado e assinado por Joana Guerra,
ex-secretária de Planejamento de Álvaro, integrante da sua gestão e hoje vice-prefeita de Paulinho Freire. E é aí que a situação ganha contornos políticos ainda mais interessantes. Porque Álvaro cita Joana Guerra como testemunha de que deixou a prefeitura organizada. Mas o principal documento técnico produzido sob a coordenação dela aponta justamente um cenário de elevado passivo financeiro e inúmeros problemas administrativos pendentes. Nos reunimos com a secretária de Planejamento, Joana Guerra, nós fizemos o levantamento, nós deixamos dinheiro em caixa e deixamos também um passivo que houve, mas o dinheiro em caixa que a gente deixou era maior do que esse passivo aí. Alguém está errado nessa história. Ou os números apresentados ao Tribunal de Contas que não refletiam a realidade da prefeitura, ou a narrativa construída agora e não corresponde ao que foi oficialmente registrado durante a transição. Existe também uma segunda camada nessa discussão. Álvaro argumenta que deixou dinheiro em caixa, e isso é verdade. Os números mostram mais de R$1 bilhão em saldos bancários. Mas quando se olha com atenção, percebe-se que a maior parte desses recursos estava vinculada ao Natal Prev e não podia ser usada livremente para pagar qualquer despesa da prefeitura. Ou seja, não basta dizer quanto havia em caixa. A pergunta relevante é: quanto havia efetivamente disponível para cobrir os compromissos assumidos pela administração? Essa é a questão que permanece sem resposta objetiva. Logo que assumiu, Paulinho Freire anunciou corte de gratificações, redução de despesas, limitação de viagens e medidas de contenção fiscal. Não é exatamente o comportamento de quem encontra uma máquina pública navegando em águas tranquilas. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa polêmica esteja no calendário eleitoral. Álvaro é pré-candidato ao governo do estado. Seu principal ativo político é justamente a gestão que realizou em Natal. Portanto, defender o próprio legado administrativo não é apenas uma questão de memória, é uma necessidade eleitoral. Por isso, a disputa sobre números, dívidas e caixa não é apenas contábil, é uma disputa sobre narrativa, sobre legado e principalmente sobre credibilidade. Porque o ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo ataca a atual gestão estadual pelo mesmo motivo pelo qual é questionado. Agora, na política, mais importante do que aquilo que se diz é o que de fato conta nos documentos oficiais. E neste caso, os documentos e os discursos parecem caminhar em direções diferentes. Existe uma narrativa muito forte no Brasil de que vivemos um país dividido entre esquerda e direita. Basta abrir as redes sociais para encontrar uma guerra permanente de discursos, acusações e militâncias. Mas uma pesquisa apresentada pelo sociólogo Fábio Gomes traz um dado que merece atenção. Apenas 14,5% dos brasileiros dizem escolher seus candidatos principalmente pela ideologia. O número é revelador. Enquanto políticos, partidos e influenciadores travam batalhas diárias sobre quem é mais conservador, mais progressista, mais de direita ou mais de esquerda, a maioria da população parece estar preocupada com algo muito mais simples: a vida real. Segundo a pesquisa, mais de 55% dos eleitores afirmam votar em candidatos que apresentam boas propostas, independente do posicionamento ideológico. E talvez isso explique muito dos fenômenos políticos que estamos assistindo nos últimos anos. Explica, por exemplo, por que governantes populares podem perder apoio rapidamente. Explica por que líderes que pareciam politicamente mortos conseguem se recuperar. Explica também por que escândalos que dominam o debate nem sempre produzem o impacto eleitoral esperado. O eleitor comum está menos preocupado com as disputas ideológicas de Brasília e mais preocupado com o preço da comida, a fila do hospital, a segurança do bairro, a qualidade da escola dos filhos e a oportunidade de emprego. Isso não significa que ideologia não importe. Ela importa. Mas talvez importe muito menos do que imaginavam aqueles que vivem dentro da bolha política. Aliás, a própria política do Rio Grande do Norte oferece exemplos disso. Quantos candidatos já mudaram de partido ao longo da carreira e continuaram recebendo apoio eleitoral? Quantos líderes já transitaram entre diferentes alianças sem sofrer grandes prejuízos junto ao eleitorado? Isso acontece porque boa parte da população avalia resultados concretos antes de avaliar rótulos ideológicos. O estudo aponta 8 fatores centrais para a decisão do eleitor: emprego, saúde, economia, educação, infraestrutura, qualidade de vida, segurança pública e o combate à corrupção. Nenhum deles é exclusivamente de direita ou de esquerda. Todos estão ligados à capacidade de um governo melhorar a vida das pessoas. E aqui está uma mensagem importante para quem disputará as eleições de 2026. A necessidade real
para a maior parte dos políticos que buscarão o voto é convencer a população de que entende seus problemas do cotidiano e tem condição de resolvê-los. Porque fora das redes sociais, existe um Brasil muito diferente daquele retratado nos embates ideológicos. Um Brasil que enfrenta dificuldades e quer respostas práticas. E é justamente esse eleitor, muitas vezes silencioso e distante das guerras políticas da internet, que costuma decidir as eleições. E no próximo bloco eu recebo aqui, no estúdio, Kelps Lima, advogado e deputado estadual, filiado à União Brasil e pré-candidato a deputado federal pela Federação União Progressistas. O Além da Notícia volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Além da Notícia e eu recebo aqui o ex-deputado estadual, filiado à União Brasil e pré-candidato a deputado federal pela Federação Progressistas União. Kelps Lima, estamos aqui para bater um papo. Seja muito bem-vindo. Oi, Bruno, os telespectadores do programa Além da Notícia. Além da Notícia. E é um prazer enorme estar aqui. Eu que sou seu amigo, seu fã, para mim é um prazer estar aqui dando entrevista. Kelps, a gente vai literalmente começar do começo. Antes do político propriamente dito, existe o cidadão Kelps Lima. Antes da vida pública vir na tua cabeça, como é que veio, de fato, o interesse por discutir política? Você vem do movimento social, você vem de sindicato, você vem de grêmio estudantil. De onde é que veio o político Kelps Lima? Bruno, veio da soma de algumas coisas. Primeiro, eu era aquele... A minha casa era o ponto de encontro da molecada na rua. O jogo de futebol era em frente lá de casa, à noite a calçada onde ia se bater papo, o São João da rua, eu organizava o time de futebol do bairro. Você morava no Alecrim, salvo engano. Era, isso foi no Alecrim, isso foi em Serra Rosado, essa parte mais adolescente já foi em Serra Rosado. Eu fiz política na escola, na universidade, a vida toda. Eu nunca fui ligado a movimento sindical e sempre tive uma inquietação por mudança, por transformação, por construção de algo diferente. Então, eu acho que a soma disso tudo me levou para a política. Vou fazer uma abordagem aqui que eu nunca fiz. Meu pai sempre foi meu ídolo maior na infância e na adolescência. Meu pai era meu ídolo maior. E meu pai lia muito noticiário de política, e meu avô também. Então, eu era aquele que meu pai comprava a revista Veja, eu lia a revista Veja na adolescência, eu li o jornal. Então, isso tudo uma soma e fiquei fã de política desde criança. Gostava, mas não tinha como entrar na política muito cedo, porque eu precisava estudar, me formar, trabalhar, ajudar a família. E eu só vim ser candidato a primeira vez, eu já tinha 38 anos, eu já estava com a minha vida profissional já consolidada, estabelecida, eu já tinha organizado as coisas, a vida dos meus pais, das minhas irmãs, aí eu pude ingressar, de fato, na política partidária. Nesse período que você está na política, da sua primeira eleição, me corrija se eu estiver errado, foi numa disputa em que você ficou na primeira suplência para deputado estadual, e hoje, depois de tantas experiências, disputando mais de uma eleição para mais de um cargo diferente, o que é que mudou da tua percepção, Kelps, da política, daquela primeira eleição onde você foi suplente, para essa em que você pleiteia, ou vai pleitear em alguns meses, o cargo de deputado federal? O que é que mudou? A política mudou muito. A política mudou muito. Eu acho que os princípios básicos da política, eles vêm sofrendo transformações, e os instrumentos que se faz política também vêm sofrendo transformações. Eu devo ter sido o primeiro político do Rio Grande do Norte a usar a rede social de forma muito intensa em campanhas eleitorais, já em 2010, na minha primeira eleição. Hoje todo mundo usa. Já foi aquela do celular na mão? Não, 2010, foi antes. Não. Aí foi em 2016. Na campanha prefeita. E eu já usava muito rede social antes e as pessoas não viam porque eu estava sozinho, literalmente só era mato. Então nem a concorrência via. A primeira eleição, em 2010, tinha uma expectativa de eu ter 5, 8 mil votos, eu tive 29 mil. E eu estava num chapão, parecido com a situação atual. Eu fiquei na primeira suplência, 1 ano e meio depois, Poti Cavalcante foi para o Tribunal de Contas e eu assumi. E eu vou dizer uma frase que eu tenho dito a uns amigos meus de semana passada para cá.
Olha a transformação que a política do Rio Grande do Norte mudou. Antigamente, só era eleito, por exemplo, o deputado federal, que é o cargo que eu estou disputando, os políticos que tinham muitas bases eleitorais, apoios de muitos prefeitos, para poder ter essa transferência de votos. Da atual bancada federal, dos 8, 5 são políticos que vão atrás de votos por opinião. Você pode até concordar ou discordar, Sim. isso, e que é legítimo, mas que são Natália, Mineiro, Carla, Gonçalves e Girão. E só 3 são políticos tradicionais, aqueles que vão atrás de currais eleitorais. Eu lhe dou isso e você me dá tantos votos das suas bases. Eles, individualmente, pela opinião, pela postura, não ganhariam a eleição. Os 3 são, de acordo com a tua classificação, Benes Leocádio, Robson Faria e João Maia. E João Maia. Que, coincidentemente, integram a nominata que você vai estar presente para a disputa. Para a alegria deles, eu estou lá ajudando a convergência. Colocá-los nessa caixinha, Kelps, de certa forma, não cria um mal-estar dentro dessa disputa? Eu entendo que vocês são adversários, porque todo mundo está buscando voto. É óbvio. Mas o fato de vocês estarem no mesmo partido, não haveria a expectativa de que a convivência fosse um pouco mais, não sei se amigável seria a palavra? Olha, não há inimizade, nem há motivo para ter. A situação de conforto, eu me sinto confortável em criticar. Eu não sinto nenhum problema. E eu também não vejo nenhum problema em ser criticado. Agora, antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo meu de Parnamirim, vereador Volney, e eu disse, olha, eu fui 1 ano secretário de Parnamirim. Eu recebi críticas enormes. Você é jornalista, eu nunca telefonei para ninguém para reclamar porque fui criticado. Eu nunca saí rebatendo crítica. Eu acho que é do processo político você receber críticas. João Maia, Benes e Robson, eles não são figuras políticas partidárias. Robson foi eleito pelo PL, está no PP. João Maia foi eleito pelo PL, está no PP. Benes disputou a eleição, nessa ele ficou na União Brasil, mas trocou de partido inúmeras vezes durante a carreira. Não são figuras ideológicas partidárias. E por que eu vou ser coleguinha partidários deles, como se eles... a minha terceira filiação partidária. Eu tive que sair de Solidariedade, porque nacionalmente Solidariedade ficou pequeno e não dava para montar chapa. Então, o que há nós estamos filiados à mesma federação, nós somos adversários, legítimos, somos inimigos, não. Me encontrar o cumprimento. E eu disputo voto com eles. Eu não disputo não disputo a vaga com quem está fora. Eu tive mais votos do que metade dos deputados federais e fiquei fora, porque eles não eram meus adversários. Eu disputo votos com eles 3. Se eu não abrir um debate que eu sou diferente deles 3, eu vou dizer para a sociedade que eu sou igual. Eu não estou dizendo que eu sou melhor. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu faço política diferente de João Maia, Benes e Robson. Isso é só na minha carreira. Eles são 3 governistas de carteirinha que aderem a governos em troca de vantagens para construir bases eleitorais. Eu topo fazer o debate com a sociedade. Isso recebe crítica, eu me exponho, como todos os políticos que resolvem ter posicionamento. Os políticos de direita têm posicionamentos, sem entrar no mérito de certo ou errado, se expõem, têm ganhos e perdas. Os políticos de esquerda expõem seu pensamento, têm ganhos e perdas. Eu não sou um político radical de direita e esquerda, mas eu proponho determinados debates. Eu acho a bancada federal fraca, eu acho um absurdo ter acabado com as emendas coletivas e as emendas serem só individuais, justamente para alimentar currais eleitorais e você não ter grandes projetos para o Rio Grande do Norte. E qual é o problema de se colocar esse debate publicamente? Você acha que eu não faço a conta que também vou ser criticado na hora que propõe esse debate? E ok, as pessoas têm direito a criticar. E eu tenho a obrigação de defender o porquê eu tenho esse pensamento. Kelps, uma pergunta que eu acho inevitável fazer. Você pontuou que esses 3 colegas de partido, eles são governistas normalmente, por natureza, pela conduta que eles têm adotado ao longo do tempo. Você, por outro lado, a sua trajetória é literalmente de oposição. Você foi oposição a Rosalba, foi oposição a Fátima, foi oposição a Robinson. Não é uma posição muito confortável ser oposição sempre? Fica na oposição meia hora que você vê se é confortável. Sol quente não é confortável, sombra é confortável. Tem uma frase que eu gosto muito assim: ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo.
Você não constrói nada em posição de conforto. Você precisa ir para a posição de desconforto. Nossa sociedade é justa, é boa. Nós vivemos num Estado, e eu não estou falando de governo. Nós vivemos num Estado bom, seguro, com saúde boa, que tem emprego? Não. Nós não vamos mudar isso em posição de conforto. Nós só vamos mudar isso em posição de conflito. E eu me disponho a ir para uma zona. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho amigos que me amam, eu amo meus amigos, que ficam. Kelps, pelo amor de Deus, estão dizendo isso. Não sabe isso é do jogo, é do processo político. Se eu sonho em construir um projeto de transformação para a sociedade, eu tenho que ir para a zona de desconforto. E ok, eu topo. Bruno, você é um bom e grande amigo que eu tenho. Deus foi muito generoso comigo, mas muito. Da onde eu vim, da condição social que eu vim, e aí eu nem estou falando de política. Eu tenho uma bela profissão, eu tenho uma família maravilhosa. Meus pais são vivos. Nenhum parente meu que eu amo morreu, até hoje. Passamos pela Covid incólumes. Eu vivo uma vida financeiramente muito confortável de onde eu vim. Eu topar fazer política, sair de toda essa generosidade que Deus me deu, para eu ser falso com quem eu acredito, para eu ir atrás de dinheiro que eu não preciso, para eu ir atrás de poder que eu não preciso, já exerci 3 mandatos de deputado estadual, eu cuspi na cara de tudo isso que Deus me deu. Então, eu só faço o que eu acredito. Eu não estou dizendo que o que eu acredito é o certo, mas é o que eu acredito. E eu não vou deixar de fazer por conveniência, ou, com todo respeito, Carlos João Maia, Robson e Bene, né? 3 políticos velhos, retrógrados, governistas, que só fazem política em torno da torneira pública para alimentar a base eleitoral. Qual o projeto de transformação que esses caras fizeram no Rio Grande do Norte? Qual? Qual? Quem é amigo religionário deles e não tem problema nenhum de ser, vá apresentando, até para contra-argumentar. E aí eu quero aproveitar esse gancho, Kelps, para perguntar o seguinte. Se eventualmente for eleito, você vai ter uma posição nobre para defender aquilo que você acredita. E aí você pontuou agora, durante esse início da nossa conversa, o fato de que as emendas parlamentares, elas, de fato, hoje alimentam diversos currais eleitorais e servem aos amigos do rei, ou dos príncipes, ou das princesas. Por que eu digo isso? Porque você dificilmente vê essas emendas serem alocadas todas juntas para uma obra estruturante que mude. Aí por que eu estou perguntando isso? Você toparia levantar a discussão dentro do Congresso Nacional de que a forma como as emendas funcionam hoje mude? Porque a gente não vê essa discussão hoje. Toparia não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Se as emendas são para o Rio Grande do Norte, uma parte delas tem que ser de projetos estruturantes. Elas têm que ser projetos que não precisem de padrinhos individuais. É legítimo um deputado federal ou um deputado estadual colocar uma emenda específica para uma cidade? Se aquela cidade o elegeu nessa expectativa e aqueles cidadãos votaram nele em torno disso. Mas é papel do parlamento fazer esse tipo de alocação orçamentária? Em parte, sim. No volume que está, não. No volume que está, é absurdo. Mas, em parte, sim, porque este parlamentar ele está mais perto daquela camada da sociedade do que o executivo. Ele é mais demandado, ele é mais presente naquele local. Um vereador de bairro, ele frequenta muito mais o bairro do que o prefeito. Um vereador, um deputado de uma determinada região, ele frequenta e escuta muito mais as demandas do que da região. O que não é justo é que essas emendas, elas sejam em torno unicamente de troca de voto. Unicamente de troca de voto. Que elas não tenham, por exemplo, uma parte significativa dela, sejam projetos que englobem várias cidades de uma vez só. Que elas, por exemplo, rapaz, a gente não tem duplicado a BR-304 depois de tantos anos. Isso é uma indecência. Uma indecência. E dinheiro para fazer era só a bancada federal estar unida. Ponto. Ah, Campos, como é que vai estar unida que está brigando com os caras? Bicho, quando você senta para conversar, semana passada, você deve ter visto, viralizou uma foto minha cumprimentando a governadora. Eu tenho que ser inimigo da governadora, pessoal, não posso sentar para conversar com ela, dialogar. Ah, eu não acho o governo dela bom. Ponto. Ah, a Fátima tem uma história de vida extraordinária. Outro ponto. Ah, ela é a governadora do Rio Grande do Norte. É outro ponto. Uma vez eleito, eu sou um que vou articular para a bancada federal fazer projetos estruturantes, porque eu fiz isso na Assembleia. O que eu estou dizendo não é da boca para fora. Eu fui líder de oposição todos os governos, e era um líder brigão.
Mas eu fui presidente de todas as comissões importantes da Assembleia. Teve uma CPI na Assembleia, eu fui eleito presidente e a maioria era governista, não era de oposição. Porque eu sabia que uma coisa era o debate político, outra coisa é a articulação. Para isso tem que ter experiência e maturidade política. E aí, Kelps, você pontuou sobre a experiência, a maturidade política. Uma crítica recorrente que você faz, de maneira geral, às gestões, especialmente estadual, porque você foi deputado federal, deputado estadual a maior parte do tempo, é quanto à capacidade dos gestores de fazerem a máquina pública funcionar. Isso é uma tecla que você bate recorrentemente. O que é que falta, de fato, para que essa expectativa que você levanta seja alcançada no sentido de fazer funcionar? Porque, historicamente, a gente tem visto financeiramente, talvez agora, do meio para o fim deste governo Fátima, a gente tem visto alguma melhora nos índices contábeis do Estado, mas nos últimos 12, 16 anos, o que a gente tem visto é a situação deteriorar, com o saque de fundo previdenciário, mesmo com a realização de reforma da Previdência, a gente ainda vê ela ser deficitária. O que falta para a gestão pública melhorar a sua eficiência aqui no Rio Grande do Norte? Aqui é preciso substituir alguns alicerces. Isso não é fácil. Você imagina que você está numa casa, a casa está com um projeto estrutural equivocado, e você precisa mudar a estrutura da casa, mas você não pode derrubar a casa. Você não pode derrubar o Estado, zerar o Estado. Mas como é que você muda a estrutura sem derrubar a casa? Tem efeito colateral, tem desgaste. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo específico hoje do que é o maior rombo do Rio Grande do Norte, que é a Previdência. A Previdência do Rio Grande do Norte hoje, no modelo atual, ela é impagável. Jesus Cristo veio, Deus mandou de novo, no modelo atual, o Rio Grande do Norte quebra. Por quê? Porque você arrecada menos do que a capacidade de pagar. Você desconta de 11% a 18% do salário de quem está trabalhando para pagar 100% do salário de quem está aposentado. Sendo o número de pessoas que está contribuindo menor do que o... Tem mais gente aposentada do que... Como é que 18% paga 100%? Não tem mágica aqui. O que é que precisa fazer? Estancar, passar uma linha. Como? Previdência complementar. A partir de hoje, todo servidor que entrar não se aposenta mais com salário integral. Todo servidor que se aposentar, o teto é do INSS. Que é um absurdo. Dilma fez isso no governo dela. No governo federal é assim. Meu enteado é procurador, ele vai se aposentar, o teto do INSS. O resto ele tem uma previdência complementar. Quando ele fez o concurso, ele já sabia que era assim. Você não pode mudar a regra para quem está. Mas para quem vai entrar, por quê? Porque essa conta é impagável. Então você faz uma linha. Aí você trouxe o problema para cá. A partir daí, você tem que sanar o prejuízo. Você vai ter que fazer algumas privatizações para pagar esse rombo, que vai durar 40, 50 anos, porque essas pessoas, até elas morrerem. E aí, como é que você começa a atenuar? Poderes. Poder judiciário. Não, vou falar da Assembleia. Assembleia Legislativa. Vamos supor que a Assembleia hoje receba 10 milhões de reais por mês de duodécimo, para suas despesas mensais. E os aposentados da Assembleia, que a conta é paga pelo governo, custe mais 10 milhões. O que é que eu proponho? Que o governo do Estado, em vez de pagar os 10 de aposentado, para dar 10 para a Assembleia, pega a conta dos aposentados, bota para a Assembleia e manda os 20. Ou seja, a Assembleia não vai ter prejuízo. Mas a partir de agora, quem a Assembleia aposentar, a conta é dele. Por quê, Bruno? Porque você pega um servidor da Assembleia, que entra com 4 mil, se aposenta com 20. Quando a Assembleia quer diminuir a despesa, o que é que ela faz? Aposenta. Para quem vai a conta quando ela aposenta? O governo. E por que isso não foi feito ainda, Kelps? Por falta de iniciativa. Isso que eu estou lhe dizendo, eu disse na Assembleia há 12 anos. Robson não propôs previdência complementar, Fátima não propôs previdência complementar. O que eu estou propondo aqui não resolve da noite para o dia, mas você faz um corte estanca e você começa a impedir que os poderes criem super salários e joguem a conta de volta para o governo. Porque quando joga a conta de volta para o governo, sabe o que é que o governo faz para pagar esse salário? Não não ajeita estrada, não equipa hospital, não equipa polícia, não melhora as escolas, porque existe um cano, um duto enorme que leva o dinheiro todo para o rombo da Previdência. Então, não tem outra solução. Desculpa a pretensão. Pode ter outra solução, mas eu estou colocando aqui um caminho objetivo. Esse é um alicerce grave. Isso vai gerar desgaste? Você imagine só
você propor que o servidor que vai ser concursado a partir de agora, ele não vai ter salário integral na aposentadoria. Kelps Lima, nós vamos para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para você me responder na volta. Muitas vezes as pessoas lhe veem como o novo. Já não se apresenta mais assim. O cabelo e a careca já não deixa, deixam mais. não permite. Mas depois de tanto tempo na política, o que é que você tem que pode oferecer ao cidadão a esperança de que algo pode mudar? Porque a visão das pessoas da política não é das melhores. Mas você vai me responder logo depois do intervalo, ou além da notícia, vai ali tomar uma aguinha e volta já já. Estamos de volta com o programa Além da Notícia. Estou conversando aqui com Kelps Lima, advogado, filiado à União do Brasil e pré-candidato a deputado federal. Kelps, eu lhe perguntei no bloco anterior sobre o fato de que muitas vezes você foi tratado como o novo. Hoje, como você bem disse, pelos cabelos brancos já não permite mais ser chamado de o novo. Mas o que é que você tem que pode manter o interesse do eleitor e do cidadão em acreditar que você pode oferecer algo de diferente quando a gente fala de política, visto a descrença que existe em relação a uma série de figuras tradicionais? Eu tento sempre na vida me manter conectado ao que há de moderno, isso na vida pessoal. Eu sou o cara que gosta de tecnologia, eu sou o cara que está aberto a novos debates, e eu acho que eu faço política moderna. Acho que a palavra adequada não é novo, é moderno. Se você for visualizar, eu vou dar um exemplo básico. Hoje não há nada mais moderno do que você ser de centro. E o fato de ser de centro não quer dizer em cima do muro. É quase distópico, né? Porque hoje você não está na bolha da direita e da esquerda, porque olha como é cômodo, e é legítimo você ser de direita e de esquerda, né? É legítimo você não ser e fazer de conta que é. Para você ser, não tem problema. Olha como é mais simples. Você tem uma pauta nacional que é alimentada todo dia, porque todo dia tem uma confusão nacional de direita e esquerda. Você basta aderir algumas frases feitas. Então, você hoje para virar político de direita e de esquerda, em especial se você for fake, né? Se for de mentirinha, de faz de conta. Política influência? Isso. Não, mas você pode até ser um político influência. Eu digo ser fake. Não ser verdade, você não acreditar de verdade. Eu falo da influência daquilo que você acredita. Por conta da questão mais, da forma superficial com que os temas muitas vezes acabam sendo tratados. Isso, porque olha só, por exemplo, eu aqui falei no primeiro bloco que eu sou favorável a privatizar um monte de coisa no Estado para a gente cobrir um pedaço do rombo da Previdência. Então eu tenho opinião sobre privatizações. Eu sou a favor das privatizações. Kelps, você é a favor de cotas para negros na universidade? Totalmente a favor. E aí? Direita ou esquerda? Complicou. Eu acho isso super moderno. Porque eu não quero entrar na caixinha. Não, eu sou de direita, então tudo que a direita disser eu tenho que concordar. Não, eu sou de esquerda. Tudo que não quero, não topo. Não topo. Isso não acaba tornando mais fácil fazer política, no sentido não mais profundo da palavra, e ao mesmo tempo torna a política mais rasa, Kelps? Essa coisa das caixas de que você só pode ser uma coisa? Total. Isso torna o debate raso. E rapaz, eu estava recebendo mensagem de um amigo meu muito querido, óbvio que eu não vou dizer o nome aqui, ele comemorando a vitória da direita no Peru, né, que está tendo eleição. Isso. No Peru. Aí eu respondi, bicho, tu sabe quem danado é esse candidato aí do Peru? Tu sabe o histórico dele, meu irmão? Isso não é jogo de futebol, não. Eu sei lá se esse candidato de direita presta, ou se de esquerda presta. Você sabe quais são as propostas, o histórico do cara? Olha, torcida de futebol, ela é muito mais qualificada do que torcida de direita e esquerda. Eu não estou falando eleitor, legítimo, direita e esquerda, falando torcida. Porque o torcedor de futebol fala mal do treinador, chama o jogador de perna de pau, pede que o dirigente renuncie do time dele. Cobra mais muitas vezes do que o eleitor. Olha, se eu voto num candidato, eu tenho que cobrar dele, porque se ele fizer merda, eu ajudei. Claro que se eu votei nele,
e eu defendo ele, eu discordo do outro e é mais fácil eu criticar o outro. Mas dele eu vou cobrar mais. Ei, meu irmão, ou minha irmã, cadê você? Eu votei em você, eu botei seu adesivo no meu carro. Eu coloquei você na minha rede social. Agora, Kelps, uma curiosidade que me veio agora a partir de várias conversas e questões que foram levantadas aqui. Como é que você diferenciaria, como a gente já disse aqui, você foi oposição a 3 governos, Rosalba, Robson e Fátima. Você teria condição de diferenciar um governo do outro? Tem. Assim, Rosalba, ela não entendeu que era governadora do estado, porque não dava nem para dizer que ela não era experiente, porque ela tinha sido prefeita de Mossoró, acho que 2 vezes à época, 2 ou 3 vezes. Segunda maior cidade do estado. Então não dava para dizer. E o governo dela, ela não entendeu, porque a grande virada econômica do estado se deu do fim do governo Vilma para o de Rosalba. Foi quando a Previdência teve o primeiro rombo, que foi 4 milhões de reais, quando Iberê estava terminando o governo Rosalba. E Rosalba não entendeu que ali tinha sido uma virada econômica, que o país estava vivendo uma virada econômica, e aí ela trocou os pés pela mão, ela já entregou o Estado com um rombo de 60 milhões por mês na Previdência. Isso. Robson, um desastre, pior governador dos últimos 40 anos do Rio Grande do Norte. Um desastre absoluto. O Rio Grande do Norte virou exemplo de insegurança pública. A gente foi notícia na Europa, com cabeça sendo arrancada em presídio, salários atrasados, não sabia para onde ia, para onde não ia. Foi o pior governador e deixou o salário uma tragédia. Fátima, ela melhorou. Fátima, como não é irresponsável e desastrada como Robson, ela deu uma melhorada na economia do Estado. Mas ela deu uma melhorada mais por contenção do que por expansão. Não houve uma expansão econômica do Estado. A economia do Estado não melhorou. E ela, no segundo governo, no primeiro governo, houve um abastecimento de recursos muito forte para os estados por conta da pandemia, e no segundo governo, ela sendo aliada de Lula, todos os meses a folha de pagamento é complementada pelo governo Lula. Mas o que me decepciona profundamente o governo de Fátima, porque eu sei o que é transformar a sua vida e a da sua família pela educação. Eu sei isso e Fátima sabe. E Fátima pautou a carreira política dela inteira pela educação. Se ela é governadora do Estado, do ponto de vista político eleitoral, é por causa da educação. E 8 anos depois, a gente tem a pior educação do Brasil. Então, assim, não tem como, numa régua, dizer que o governo Fátima foi bom com os números da educação. Esse número, ele sublima qualquer outro resultado positivo. Por exemplo, na segurança pública, está muito melhor que Robson. Mas a educação, ela não deixa esse número ser relevante. Ela não deixa esse dado ser relevante. Em Fátima, os salários estão em dia ali, né? Começou a atrasar um pouco a Previdência. Em relação a Robson, muito melhor. Mas os números da educação fazem com que esse dado seja irrelevante. Kelps, você protagonizou dois momentos muito importantes no aspecto de fiscalização de governo. A questão dos contratos da Arena das Dunas, você participou ativamente desse processo, e a CPI dos respiradores relacionados ao consórcio Nordeste. Você acredita que essas investigações, elas conseguiram produzir efeitos práticos, reais, ao qual se propuseram? Olha só, uma CPI, ela investiga, ela não condena. Sim. Né? Se ela fosse condenada, a gente tinha mandado um bocado de gente para cadeia. Mas não é meu papel, não fiz concurso para juiz. Teve a investigação, o dinheiro foi roubado, tem confissão, porque eu li, e eu ouvi da boca de quem roubou em depoimento sigiloso, dizendo que roubou e para onde ia o dinheiro, e aí o judiciário não fez a parte dele. Esse inquérito. Isso a gente está falando da CPI dos respiradores. Dos respiradores. Isso está com Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, passou pelo STJ, e eles não julgam. No dia que julgava a gente para cadeia, é impossível alguém julgar aquele processo e não mandar ninguém para cadeia. Então, ele não teve a punição por conta, está na conta exclusiva do Judiciário brasileiro. Na conta exclusiva do Judiciário brasileiro. Em relação aos contratos da Arena? Eu não acompanhei tão de perto, porque eu não participei dessa investigação na Assembleia. Participei de forma colateral. Sim. Eu estava na Assembleia, mas eu não compus a CPI, eu não participei da CPI.
Então eu não consigo dizer com profundidade como eu consigo dizer com os respiradores, que eu estava lá. Você presidiu, né? Presidi, vi depoimento, vi documento, vi confissão, vi extrato bancário, vi sigilo telefônico. Então eu não tenho medo de afirmar que teve roubo. Kelps, falando agora desse seu pleito junto à sociedade norte-grandense, ao cidadão, ao eleitor, de ir para Brasília, virar deputado federal, quais seriam as prioridades chegando lá? Porque, obviamente, o Rio Grande do Norte ele tem diversas necessidades hoje. Mas imagino que chegando lá, numa posição dessa, vai precisar priorizar. O que é que você priorizaria? Eu priorizaria a economia. Eu acho assim, quando a economia melhora, você muda a vida das pessoas. O pai de família, a mãe de família consegue que o menino vá para a escola porque está empregado, alimenta melhor, o ambiente dentro de casa. Eu já vivi num ambiente, meu pai é alcoólatra, desempregado, eu sei o que é o ambiente de uma casa com uma pessoa desempregada dentro, ninguém precisa me dizer. Eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é destruidor de uma família, destruidor. Como é que você melhora a economia? Discutindo a economia de verdade. Vou dar um exemplo. Uma das propostas que eu vou fazer para a bancada federal. Quais são as grandes rotas de escoamento de produção do Rio Grande do Norte? Para quem está assistindo entender. Por onde passam as carretas, os caminhões, que levam os produtos que o Rio Grande do Norte produz? Essas daqui. Então nós vamos dar dinheiro prioritariamente para essas estradas. Por quê? Porque se essas estradas estiverem melhores, os fretes serão menores, os produtos serão mais competitivos, vão vender mais, vai arranjar mais emprego e vai arrecadar mais impostos para o Rio Grande do Norte. Então você melhora a economia. Analisa a malha viária, faz um plano de 4 a 8 anos de recuperação dessas estradas, uma programação de liberação de emendas federais para isso. O que é que precisa investir nos portos? O que é que precisa investir para viabilizar o aeroporto de São Gonçalo, que é um equipamento espetacular? O que é necessário fazer para que o ITA tenha uma unidade junto ao aeroporto Augusto Severo em Parnamirim? Já que ele agora foi para a Bahia e foi para o Ceará. E não veio para o Rio Grande do Norte, outra coisa estranha. Os alunos do ITA, no último semestre, vêm para Parnamirim, porque é a maior base aérea militar da América Latina. Ninguém discute isso. A gente tem a única cidade da América Latina que tem uma base aérea militar e uma base de lançamento de foguetes. A Barreira do Inferno tem convênio com a Agência Nacional Europeia. Olha que coisa espetacular. E a gente não discute trazer o ITA e tentar montar uma indústria aeronáutica e aeroespacial no Rio Grande do Norte. Economia, bicho. Olha. Claro que a gente precisa de educação e saúde. Isso é o óbvio. É um tripé, né? Isso é o óbvio. E precisa de desenvolvimento econômico. Porque se a pessoa quer saúde, ela mata e ela sofre. Eu como disse, Deus abençoe, eu tenho uma vida muito boa. Um dia desse eu tive uma crise, uma pedra no rim. Tive uma infecção urinária. E eu saí da minha casa, eu morava em Ponta Negra, na época, para o São Lucas. Eu tenho um carro bom, eu fui pela via costeira asfaltada, e eu fui atendido no São Lucas com um bom plano de saúde. O cara que mora na zona rural de Apodi, a 35 quilômetros do hospital regional, que vai numa moto, saltitando num monte de buraco, sentindo a dor que eu senti de Ponta Negra para o São Lucas. Isso é uma... Bruno, eu no trajeto para o hospital, eu pensava nisso. Eu dizia, meu Deus do céu, a criatura que está numa moto agora, saindo da zona rural, saltitando com essa dor que eu estou aqui, pedindo para morrer, para ir para um hospital, e eu sabia que ia ser atendido, que tinha médico de plantão. Ainda tem esse detalhe. E eu sabia. Então, é claro que a saúde é algo fundamental. A educação transformou a minha vida, mudou o eixo social da minha família, porque eu fui o primeiro a ter diploma. Mudou a vida das minhas irmãs, mudou a vida do meu pai, mudou a vida da minha mãe, mudou a vida de outros parentes. Então, quando você pega um filho de pobre e joga na universidade boa, por isso que tem que ter cota também para cota social na universidade, e só quem nasceu e viveu na riqueza não entende o que é isso. Quando eu cheguei na universidade, olha que eu estudei em escolas particulares em Natal. Eu era um dos poucos que eram filhos de pobre na universidade. Eu lembro que no primeiro dia, vou voltar a dizer os nomes, estava eu, Rússio Lima de Melo, que é juiz, morava na Cidade da Esperança, e Luiz Marisca, lá de Serra Negra do Norte, hoje trabalha no Tribunal de Justiça. E todos os outros alunos da minha turma tinham ganhado carro de presente, eu estava de carona com o colega, porque passaram, e nós três, e a gente se conheceu nesse instante, e passamos nós três para a parada de ônibus, para
para pegar o ônibus. Bicho, Russo hoje é juiz. Luiz é um baita de um servidor público de carreira alta no Tribunal de Justiça. A família deles mudou a condição social. Pô. Então tem que pegar mesmo filho de pobre e jogar dentro da Universidade Federal. Porque a grande maioria que tinha acesso à Universidade Federal tinha dinheiro para pagar uma universidade. E a gente tem esse contrassenso no Brasil. Quem tem dinheiro para pagar estuda na melhor universidade de graça, e quem não tem dinheiro para pagar é sujeito a financiamento para ir para uma universidade particular. E aí eu acho que entra a minha penúltima pergunta, Kelps, que é o fato de a gente ver hoje, tem várias discussões acontecendo no cenário nacional. Aí você tem o fim da escala 6x1, reforma tributária, redução da maioridade penal, a possibilidade de conceder crédito para grandes empresas do agro. De certa maneira, dá para a gente dizer que o Congresso ele tem dificuldade de fazer as melhores escolhas quando a gente fala de pautas relevantes para o país? A polarização mata essas discussões. Você deu 2 pontos aí. Financiamento para o agro. Tem que ter muito, porque ele é fundamental para a balança econômica do país. Não há problema nenhum de você ter alto financiamento para o agro, desde que você tenha também, e não é uma coisa no brinco, alto investimento social, alto investimento na educação pública, não há problema em ter. Até porque esse dinheiro não é dado, ele paga. Isso. Agora, a escala 6x1. Nós não vamos discutir as pessoas terem qualidade de vida melhor, as pessoas de baixa renda poderem passar 2 dias em casa com a família. Qual é o problema de discutir isso? A discussão não pode ser rasa. É só isso? Isso pode gerar desemprego? Esse cara, em vez de ficar 2 dias em casa, ele vai ficar 7 por semana, porque ele vai perder o emprego? Vamos aprofundar esse debate? Ou algum ser humano acha que não é mais justo trabalhar 5 dias e ficar 2 em casa? Ninguém é contra isso. E não pode ser contra isso. Essa discussão é relevante? É. Está na hora de ter? Tá. Sempre está na hora de mudar os alicerces. Eu disse aqui na entrevista. Agora, vamos aprofundar mais um pouco o debate? Beleza. Ninguém discute isso. Como é que a gente faz para proteger esses empregos? Como é que a gente cria um ambiente onde o pequeno empresário possa pagar essa conta e não demita esse funcionário? Ou leve ele para a informalidade? Esse debate não tem, porque tudo vira direita e esquerda. Ou você é contra ou você é a favor. Isso, a polarização é uma chaga na política brasileira. Kelps, a gente está chegando ao fim. Eu vou fazer o nosso na lata, que é uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Qual a maior prioridade do Rio Grande do Norte? Hoje deveria ser economia. E quem não pode vencer as eleições em 2026? Quem não pode vencer, eu não vou nominar, porque é a pretensão, mas eu acho político mentiroso. Sabe assim, tenta identificar, olhe para o histórico, gente mentirosa, porque não há problema de você discordar a forma de fazer política. Agora, gente mentirosa não pode ganhar a eleição. Uma palavra para definir a política do Rio Grande do Norte. Fraca e superficial. Um adversário que você vê hoje, que vai estar na disputa, e aí pode ser em nível nacional, em nível estadual, difícil. Difícil no sentido de que ele é um bom adversário de se enfrentar. Ele traz a discussão para um aspecto de qualidade. Não, eu acho assim, acho que tem 2 tipos de adversário. Aquele que melhora você, porque ele lhe impõe debates difíceis, faz você raciocinar mais e gera qualidade. Por exemplo, eu tive um grande adversário na Assembleia Legislativa nos meus mandatos, que foi o deputado Fernando Mineiro. Eu fui aliado e fui adversário de Mineiro na Assembleia. E Mineiro era um adversário que eu ia para o debate, eu tinha que preparar, e eu tenho certeza que ele também tinha a mesma sensação todo lado. Na campanha, meus adversários são claros. Meus adversários são meus adversários de partida. João Maia, Pênis e Robson. E nesse ponto de vista, eu levei sorte que eles não têm a qualificação de Mineiro e nem fazem política do jeito que eu concordo, então facilita para que eu discorde deles. Nem quer dizer que eu estou certo, mas eu acho que eles fazem política antiga e merecem não ter o mandato renovado. O que é que te inspira na política? O Kelps menino. Esse é um exercício que eu faço sempre, Bruno. Eu olho para mim com 10, com 14 anos, hoje eu olho para o meu filho me inspira, porque eu digo, pô, eu tenho que dar orgulho para esse cara.
Eu tenho que mostrar para ele que a minha jornada de vida, ele tem orgulho do pai, ele olhe para mim, ele se inspire e ele possa ser, como de fato é, um ser humano muito melhor do que eu. E aí, para a gente concluir, qual é o legado que Kelps Lima, político, advogado, que já foi menino, hoje tenta dar exemplo para o menino que trouxe ao mundo? Qual legado você quer deixar, Kelps? De que vale a pena fazer diferente. Vale a pena. E na situação da política e social do Rio Grande do Norte, fazer igual não resolve. A gente precisa fazer diferente. Ao fazer diferente, você vai errar, você vai quebrar a cara, você vai fazer avaliações equivocadas, e eu tenho consciência disso todo dia. Mas eu prefiro tentar fazer diferente do que eu ser uma mera peça da política do Rio Grande do Norte que faz com que nosso Estado tenha os piores índices sociais e da educação do Brasil. Kelps, muito obrigado pela presença, por bater esse papo com a gente. E muito obrigado a você que esteve conosco ao longo desse episódio. E eu espero você no Além da Notícia da próxima semana.